Alexandre, mestre do carbono e do sal. Borges Pita, professor fenomenal. Clica o próximo slide, muda a reação. Na estrada da química é pura combustão. Fala galera, voltando agora à tríade da química, né? Nós vamos agora falar sobre a última parte da tríade. Nós já falamos sobre a geometria molecular, falamos sobre a polaridade molecular ou polaridade da molécula, e agora vamos falar por interações ou atrações intermoleculares entre moléculas. O que é isso? Muito interessante. Bom, vamos lembrar, né, isso está no nosso, tem uma videoaula no nosso canal também sobre ligações químicas. Aqui nós temos dois ametais, né, que vão fazer ligação covalente. Então, através da ligação covalente, que serve para quê? Para unir elementos químicos para que eles possam fazer uma ligação e assim seguir a regra do octeto, né, ou ganhar ou perder elétron para aqueles que são exceção à regra do octeto. E que nós vamos formar a água. Cuidado, não é um átomo só não. Vários átomos de H, vários átomos de O vão formar qual tipo de composto mais estável alotropicamente? A água, né? Então a ligação covalente, como a ligação iônica, como a ligação metálica, ela tem uma função: unir elementos químicos para formar uma nova substância e todos os elementos químicos ficarem estáveis. A maioria seguindo a regra do octeto e outros não. Vamos lembrar agora da estequiometria, que também tem aula no nosso canal, estequiometria 1, 2 e 3, assiste lá. Calcule o número de moléculas de água para um copo de 250 ml de água na CNTP. Então nós sabemos que... Travou? Ih, parece que travou aqui. Ah! Ele não está passando. Então vamos fazer o cálculo aqui. Bom... Nós sabemos que... a minha caneta não está funcionando aqui. Que na CNTP nós temos sempre 22,4 litros de água. E ela equivale para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. O que ele quer é para 250 ml, que passando para litro vai dar 0,25 litros para X. Então, fazendo essa continha, vai ficar X vezes 22,4, 0,25 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que divide por 22,4. Isso vai dar 6,7 vezes 10 elevada a 21 moléculas. Como que essas moléculas, né, que está no estado líquido, porque está no copo de água, né, como essas moléculas estão? Aquele esquema de sólido, líquido e gasoso. No sólido muito junto, no líquido mais ou menos junto, e no gasoso totalmente separado. Se ela está mais ou menos junto, o que está unindo essas moléculas? Essa matéria de hoje, que é forças ou atrações intermoleculares. Para isso que elas existem. Se não existir uma força intermolecular ou atração intermolecular, não existe estado sólido nem estado líquido. Porque no estado gasoso não existe essa atração. Exemplo. Então, sólido, líquido, gasoso. Cada bolinha dessa representa um grupamento de moléculas. É como se no estado sólido eu costurasse, eu tenho uma costura aqui. Essa costura seria essas forças. Já no estado líquido, essa costura, essa linha já está um pouquinho mais afastada. Eu puxei ela, ficou um pouquinho mais longe uma da outra, mas ela não rompeu. Esse é o estado líquido. As atrações intermoleculares estão mais afastadas. Já no estado gasoso, ela foi rompida. Por isso que termodinamicamente, a termoquímica, né, a energia que gasta para virar do sólido para o líquido é uma, do líquido para o gasoso é bem maior. Por quê? Porque há um rompimento dessas forças. Beleza? Então, para isso que existem as forças ou atrações intermoleculares. Água, uma molécula de água, muitas moléculas de água, uma, muitas. Reparem que quando eu vejo muitas moléculas de água, eu já não sei de quem que esse hidrogênio é, se é desse ou desse. Porque a primeira atração intermolecular que nós vamos ver é chamada de pontes ou ligações de hidrogênio. Pontes é mais correto, né? Quando que vai acontecer pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio? Sempre que a molécula é polar. Mas esse H ele tem que estar ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, né? Eu gosto muito de brincar assim, ó. O que seria o flúor, oxigênio ou nitrogênio? Brinca de buzininha, fum. Então, sempre que eu estiver ligado hidrogênio diretamente ao flúor, diretamente ao O, diretamente ao N, é uma ponte de hidrogênio. Aí fica fácil.
Para não achar que todo elemento, toda substância que tem hidrogênio é ponto de hidrogênio. Não é. Só se o H estiver diretamente ligado a um desses 3 elementos. Aí é ponte de hidrogênio. Beleza, meu querido? A segunda atração intermolecular chama dipolo-dipolo. Só acontece em moléculas polares. Mas ponte de hidrogênio também acontece em moléculas polares. Mas ponte de hidrogênio só se H estiver ligado a FON. Se não tiver, é dipolo-dipolo. Simples, acabou. Onde vai gerar polos diferentes, se atraindo ou se repelindo. Então, em moléculas polares, dipolo-dipolo. Em moléculas polares que tem H ligado a FON, ponte de hidrogênio. Então, para saber a atração, tem que saber a polaridade da molécula. E o dipolo induzido? E para moléculas apolares? Como é que é o nome disso? Dipolo induzido é a mais complicadinha de ter sido descoberta. Por quê? Vamos pegar 2 átomos. A gente sabe que o átomo tem um núcleo que é positivo. Lembrando que o nosso canal tem aula de modelos atômicos. Núcleo positivo e em volta do núcleo os elétrons. Então, 2 átomos eles não podem se aproximar. Por quê? Porque elétron com elétron, negativo com negativo repele. Mas para que eles possam se aproximar e existir estado sólido líquido, a molécula sofre uma deformação. E essa deformação equivale a um dipolo-dipolo. Só que é uma forçação de barra, né? Isso aqui é só para existir líquido e gasoso. Por isso que essas moléculas que têm dipolo induzido, a maioria são gasosas. Porque para fazer essa deformação é muito difícil. Tem que forçar muito para isso acontecer. Então, dipolo induzido ou dipolo instantâneo só acontece em moléculas apolares. Olha como é que é fácil. Molécula polar, ponte de hidrogênio, tiver H ligado a FON, se não tiver, dipolo-dipolo. Moléculas apolares, dipolo induzido. E aqui estão todas reunidas e agora acrescentei em compostos iônicos. Em composto iônico, a atração chama atração eletrostática, também vulgarmente chamada de ligação eletrovalente. Aqui o dipolo também chamado de dipolo permanente, o dipolo induzido também chamado de dipolo temporário ou dipolo instantâneo. As duas são classificadas como forças de Van der Waals ou forças do tipo London. Olha como é que é fácil então a atração intermolecular, desde que eu saiba polaridade. Para saber polaridade tem que saber geometria, para saber geometria tem que saber ligação química. Então, ó, molécula polar tem H ligado a FON, ponte de hidrogênio. Não tem H ligado a FON, dipolo-dipolo. Em moléculas apolares, dipolo induzido. A ligação iônica, atração eletrostática. Agora, se eu tiver um composto que tem a ligação iônica e ligação covalente ao mesmo tempo, lembra que para esses compostos ele é chamado de iônico, mas na verdade ele tem iônico e covalente ao mesmo tempo, nós chamamos de íon dipolo. Então só funciona, vamos falar diretamente, né, para sais oxigenados, que eu vou ter ligação iônica e ligação covalente ao mesmo tempo. Então essa, meus queridos, são as atrações intermoleculares. Ponte de hidrogênio, atração eletrostática, dipolo-dipolo, dipolo induzido e íon dipolo. Ok, meus queridos? Terminamos então essa tríade maravilhosa que tem geometria molecular, polaridade molecular e interações intermoleculares. Ok? Curtiu aí? Clica no joinha e compartilha nosso vídeo do canal. Obrigado, valeu!